Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar estudando os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 15 e 16, que nos dizem: Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Bom, meus amados, aqui nessa narrativa de Atos capítulo 12, nós vimos que o apóstolo Pedro foi preso, ia ser executado a mando do rei Herodes, como havia acontecido com outro apóstolo, o apóstolo Tiago. Deus intervém, um anjo de Deus liberta o apóstolo Pedro da prisão, e o apóstolo Pedro então chega à casa onde cristãos estão se reunidos e bate a porta. Bom, os cristãos estavam lá acordados, apesar de ser alta noite, estavam acordados orando para que Deus libertasse o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro havia sido liberto, estava às portas batendo. E quando disseram, a ajudante aqui diz aos cristãos: é o Pedro lá fora, ele foi liberto. Eles não conseguiam acreditar. Ficaram perplexos, foram conferir e ficaram perplexos. O que estamos vendo aqui, queridos? Estamos vendo uma fé intensa, porque se dispuseram até a orar no meio da madrugada, uma fé que clamar, não apenas orar no meio da madrugada, mas se reunirem e se colocarem sob risco, né? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Se alguém ouvisse algum barulho e ouvisse ali uma oração, talvez denunciassem. E se eles estavam orando, é porque tinham uma expectativa, tinham uma esperança, eles criam que de alguma forma Deus poderia intervir. Só que Deus interveio e de repente o que eles veem tem dificuldades até em acreditar quando veem que o que estavam pedindo realmente ocorreu. Então estamos vendo, queridos, que os cristãos, mesmo esses grandes apóstolos, eles tinham dificuldades, eles tinham fragilidades. São seres humanos, eles não são perfeitos. Muitas vezes a gente tem uma visão assim idealizada, uma coisa assim muito mágica, uma coisa meio de super-homem em relação aos apóstolos. Eles eram super crentes, super fiéis, não tinham um defeito, não tinham um problema, não tinham uma falha de caráter, uma fé espetacular. Estamos vendo aqui, queridos, de uma forma bem clara. Eles tinham fé, mas quando viram o objeto da oração deles atendido, o objeto da oração deles diante deles, eles mal conseguiam acreditar. Então veja como são pessoas, como eu e você. E por isso que o próprio Deus nos diz, Jesus disse: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esse monte, vão para cá, vai para lá. Veja que Deus não faz exigências opressoras em relação ao tamanho da fé. Olha, eu só vou fazer se vocês tiverem uma fé gigantesca, aí sim eu vou fazer. Enquanto não, eu não faço. E aí a pessoa fica lá labutando, lutando: meu Deus, eu estou sem fé, será que minha fé é pequena? Será que eu sou fraco? A pessoa se sente mal, se sente culpada. Olha só, a pessoa se sente culpada por talvez ter pouca fé. Não, meu irmão, Deus não tem exigências mirabolantes, exigências sobrenaturais, que você seja um gigante na fé para que as coisas aconteçam. Imagine, um pai tem esse tipo de exigência para o filho: filho, só vou te dar o presente quando você acreditar piamente nisso ou naquilo, tiver uma fé super fervorosa, se você orar a madrugada inteira, jejuar 2 semanas, se você ficar de joelhos no milho por 1 mês orando, se você abdicar de jogar futebol por 2 meses, se você nunca mais falar um palavrão, aí sim, se você tiver uma fé desse tamanho, aí eu te dou um presente. Não, né, queridos? Deus não é esse tipo de pai opressor. Um pai tão exigente, tão tirano dessa forma, de colocar tantas exigências que às vezes é mais fácil você correr atrás da questão do que ter que passar por esse tanto de exames, de tantas de verificações. É uma coisa muito tirânica. Deus não é assim, queridos. Basta ter a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Os apóstolos, como nós e como qualquer ser humano, fraquejava na fé. Todos nós. O Elias
profeta Elias fraquejou na fé, ele era um homem como nós, como diz o apóstolo Tiago, ele era um homem como nós, sujeito às mesmas tentações, pediu a Deus e derramou chuva. Mas ele teve momentos em que ele fraquejou, ele falou diante de Deus, Deus, cadê você? Só sobrou eu, por que eu nasci? Jeremias também, ele falou, meu Deus, um aborto é melhor que eu. As pessoas fraquejam na fé, nós vemos ao longo de todas as escrituras, todos os servos de Deus fraquejaram, porque eram seres humanos. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus é piedoso, ele vê as intenções do nosso coração, o nosso desejo sincero de servi-lo, de melhorar as coisas. Por exemplo, nós vamos chegar aqui no próprio livro de Atos, em que houve uma contenda entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Eles eram seres humanos. O apóstolo Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque, como disse o apóstolo Paulo, a atitude de Pedro era repreensível. Ele estava fazendo discriminação com os gentios, comigo e com você. O apóstolo Pedro estava tratando os gentios, ou seja, eu e você, como inferiores aos judeus. Quando os judeus chegavam, como se o apóstolo Pedro não se sentasse com a gente, nem olhasse para a nossa cara, porque nós somos gentios, impuros. Então, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Os apóstolos erravam, queridos. Eles eram seres humanos. Então, veja como o grande herói das Escrituras não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo João, não é Elias, não é Davi. O grande herói das Escrituras é Deus. Quem é o super-homem, entre aspas, das Escrituras é Deus. Quem é o herói, quem é perfeito, quem tudo que faz é maravilhoso, é Deus. E Deus, inclusive, na pessoa de Jesus. Inclusive, achei muito lindo um comentário aqui de uma pessoa no YouTube que, em relação ao estudo, em que comentamos ali do verso 13 ao verso 15, ele comentou assim, olha, eu percebo que os apóstolos viveram os milagres de Deus e as promessas de Jesus. Porém, eles viviam muitas vezes mais assustados do que crentes. Sim, pessoas, seres humanos. Veja como esse irmão percebeu, né, que a naturalidade, né, a vida normal de um cristão, muitas vezes é sujeita a altos e baixos, a ter os nossos períodos em que a gente, como seres humanos, temos dificuldades. E Deus não é esse Deus que teve alguma dificuldade, então pronto, eu abandono essa pessoa porque essa pessoa não serve. Não. Tem altos e baixos, mas são pessoas sinceras. São pessoas que querem Deus, que querem crescer, que querem amadurecer, que querem viver a bondade, que querem praticar o que Deus ensina. Mas nós somos sujeitos a muitas vezes fraquezas. E a gente procura suplantá-las, superá-las a cada dia. Então não se culpe, não se trate mal por pensar, poxa, minha fé é tão pequena. Não, meu irmão. Basta ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Vai desenvolvendo sua fé, vai crescendo no Evangelho. Não precisa ficar preocupado que Deus te ignora, Deus te descarta, porque a sua fé é isso, a sua fé é aquilo. Jesus escolheu os apóstolos e falava, homens de pequena fé. Sim, nós somos pequenos na fé e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Os apóstolos aqui aprenderam que a oração deles é atendida. E ficaram perplexos, mas essa situação os preparou para de outras feitas poderem receber a resposta de oração de uma forma com mais fé, né? Então, vamos crescendo, queridos. Todos nós temos o que aprender. Todos nós temos fraquezas a serem fortalecidas. Deus sabe disso. Como diz lá o salmista, Deus sabe que somos pó. E Ele continua conosco, continua nos ajudando e Ele vai nos fortalecendo dia após dia. Como está escrito, o justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.